Olá, eu sou o pastor Davidson Pinhão, sou mestre em Ciências da Religião, sou pastor congregacional, professor de exegese e publisher editorial. É uma grande alegria para mim ter você aqui neste podcast Exegese e Exposição. Participe! Sugira novos temas para que eu esteja tratando aqui nos podcasts. Eu quero aproveitar para convidá-lo também a assinar o meu canal do YouTube, especialmente para ter acesso à playlist Exegese e Exposição, onde há vários vídeos que você pode ampliar ainda mais o seu conhecimento bíblico. Se você quiser, também tem um grupo do Telegram, chamado Exegese e Exposição. Há também cursos gratuitos meus na plataforma Udemy. É só você acessar e participar desses cursos gratuitos. E no final você ainda consegue um certificado de conclusão desses cursos. Vale muito a pena. E um curso muito especial que eu quero chamar a sua atenção é o curso Introdução à Exegese Bíblica. Nesse curso, eu te ensino passo a passo da metodologia exegética usada pelos profissionais da área. Eu tenho a certeza de que você será muito edificado ao conhecer o passo a passo desse método de exegese bíblica. É importante você saber que para fazer esse curso, não há necessidade de conhecer grego e hebraico. Na verdade, você pode usar o conhecimento das línguas originais da Bíblia, caso você já o tenha, mas não é uma condição essencial para que você possa fazer o curso. Então, vale a pena conhecê-lo. Clique no link que está na descrição deste podcast. Olá, você está aqui em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. E nesse episódio eu estou com um convidado muito especial aqui. É o grande professor de hebraico. Ele tem entrado em bastante discussões, inclusive na internet, e tem sido realmente uma bênção você acompanhar os vídeos dessa pessoa ilustre. Eu estou aqui com o professor Samuel Monteiro, do site Hebraico Pro e também do canal do YouTube Hebraico Pro. Tudo bem, Samuel? Oi, professor, tudo bom? Tudo ótimo. Obrigado pelas palavras. Você sabe que eu venho acompanhando o seu trabalho há algum tempo, né? Também trabalho com a língua hebraica, com exegese, e criei esse podcast. Eu tenho usado bastante seu material, inclusive o site Hebraico Pro. Legal. Mas então... Estamos felizes. Então, vamos começar falando sobre você. Quem é o Samuel Monteiro? Não sei. Quem que é esse cara? Sou Samuel Monteiro, né? Eu tenho agora 39 anos, né? Eu trabalho como programador, né? Desenvolvo sistemas, né? E estudo hebraico aí. Os três idiomas, né? Hebraico, aramaico e grego, né? Os três originais aí, né? Desde 2001, né? Mas eu tenho me dedicado aí mais ao hebraico mesmo, né? E, de uns anos para cá, estou me dedicando bastante também, mais seriamente agora, né, ao grego também, né? Que de 2001 para cá, né? Eu me dedicava mais ao hebraico, né? E o grego eu pegava de vez em quando, começava, parava, parava, né?
Mas de uns anos para cá estou pegando firme também no grego, né? E eu me converti aos 18 anos, né? Foi quando eu comecei a ler mais a sério a Bíblia, né? Comecei a ler com mais afinco, né? Mas eu leio a Bíblia desde os 14 anos, né? Mas eu lia mais esporadicamente também, né? Não lia também, né, tão a sério a Bíblia, né? E depois que eu me converti aos 18, aí comecei a ler mais sério, né? E nunca mais parei, né? A Bíblia em português, né? Em português, né? Aí, em 2001 foi quando eu comecei a estudar hebraico, né? Então, isso aí foi uns 3 anos, né? Depois que eu estava lendo em português, né? Aí eu já tinha lido a Bíblia mais de 3 vezes, né? Porque naquela época eu não lia a Bíblia, né? Eu comia a Bíblia. Então, eu chegava a ler mais de uma vez por ano, né? Lia muito, né? Eu devo ter lido um pouco mais de 3 vezes. Nesses 3 anos aí, eu devo ter lido umas 3 vezes e mais um tanto, né? Porque tinha livros, assim, que eu gostava de ler mais. Né? As cartas de Paulo, né? Eu lia bastante, né? Então eu lia uma vez, depois lia de novo, né? Aí depois comecei a ler os originais, né? E não parei mais. Né? Que bom, e é fascinante quando a gente consegue descobrir os tesouros escondidos nas línguas originais, né? É. Eu fico fascinado quando eu consigo também fazer esse estudo mais aprofundado. Você pertence a qual igreja, Samuel? Então, posso não falar, né? Eu vou numa igreja, ela é uma igreja neopentecostal, né? Que eu vou hoje em dia. Né? Quando eu me converti numa igreja neopentecostal, né? Depois eu comecei a frequentar presbiteriano, né? Que o pessoal lá é tradicional, é calvinista e tal, né? E frequentei lá uns anos, né? Porque eu estava em outra cidade, né? E lá não tinha igreja, né? Eu tinha uns amigos que eram lá presbiteriana, né? Então eu frequentei lá. Foi super legal também, né? Aí depois, quando eu fiquei mais aqui na minha cidade, aí eu voltei, né? A frequentar uma igreja neopentecostal, né? Mas eu não quero falar, porque daí o pessoal vai achar que eu sou pastor da igreja, entendeu? Ou que as coisas que eu falo é a igreja que ensina, né? Então eu não gosto de falar que igreja que é, entendeu? Senão eu falo assim, a igreja que ensina aquelas coisas. Não, quem está ensinando as coisas aqui sou eu, entendeu? A igreja não tem nada a ver com isso. Inclusive eles nem sabem que eu gravo vídeo, nada, né? Acho que eles não sabem, né? Não sei. Você é o seu próprio porta-voz, né? Oi? Você é o seu próprio porta-voz. Ah, sim, não estou símbolo da igreja, não. Beleza. E, então você não tem nenhum cargo. Você está apenas frequentando a igreja. Não, só frequento, né? Nunca tive cargo. Não sou pastor, nunca fui pastor. Tem pessoas que acham que eu sou pastor, né? Não sou pastor, nunca fui, né? Nunca tive cargo nenhum na igreja, só frequentar mesmo. Né? Mas é irmão em Cristo, né? Isso já é uma grande coisa, né? Ah, sim. Então, já que você não tem nenhum cargo, então você tem algumas liberdades também para expressar a sua opinião na internet, né? Ah, sim. Eu falo meio sem medo, né? Porque, de repente, né? Eu falei, às vezes, acho que o pessoal nem sabe que eu gravo vídeo, né? Mas se o pessoal ver, não gostar de alguma coisa que eu falei também, o que eles vão fazer? Né? O máximo que eles podem fazer é não querer que eu vá mais na igreja, né? Se eu não for na igreja também, pra mim, eu vou em outra, entendeu? Não tem importância, não. Pois é. A igreja, o nosso convívio, né, numa igreja local, ele gera certos compromissos, né? Enquanto você não está
com um vínculo assim, muito forte numa igreja local, você tende a sentir um pouco mais de liberdade. É. Você disse que estuda o hebraico, o aramaico e o grego há quantos anos? Então, desde 2001, né? Então, nós estamos em 2020, mais ou menos uns 19 anos aí, né? Eita, é bastante tempo, hein? É. Só que eu te falei, né? Como o grego eu começava a parada, né? Eu considero meu grego básico, né? Sim. Considero assim que eu sei um grego básico, né? Eu não consigo me virar, né? Mas no hebraico eu tô melhor, né? E você tem assim, alguma experiência interessante sobre dificuldades, erros e acertos do estudo das línguas originais? Bom, eu acho que a maior dificuldade mesmo minha foi no hebraico, né? O pessoal costuma falar que o hebraico é fácil, né? Eu acho super difícil, né? O pessoal fala assim, não, o grego é difícil, o hebraico é fácil, né? Eu acho o grego mais fácil que o hebraico. Eu não tenho tanta dificuldade em grego, né? Agora, no hebraico, eu tive dificuldade no começo e tenho ainda, né? O grego ele é realmente muito mais difícil que o hebraico, né? Mas o que acontece? O nosso pensamento, né, ele é ocidental, né? A nossa língua, né, o português, né, ele é uma mistura de latim, grego, né, e outros idiomas, né? Então, quando você está lendo grego, né, você vê muito cognato, né? Muita coisa parecida, até a conjugação dos verbos é um pouco parecida, né? Você tem tempos verbais, você tem indicativo, subjuntivo, né? Nada disso você vai ter no hebraico, né? Então, o grego realmente é muito mais difícil que o hebraico, né? Só que por nós falarmos português, tem muita coisa que a gente já sabe de grego, né? Por exemplo, luz é fotos, né? Aí você tem fotografia, né? O que é fotografia? Escrita da luz, né? Escrever em grego é grafo, né? Então, vai tendo tudo isso, né? O alfabeto é parecido, né? A direção é a mesma do português, né? Então, quando você vai pro hebraico, você não tem nada que te ajude no começo, né? Você não tem o cognato, né? Você não tem o alfabeto, que não se parece nem um pouquinho, né? O alfabeto grego você aprende ele rapidinho, né? O alfa ele é parecido com o A, né? O beta é parecido com o B, né? E assim vai, né? Tem algumas letras lá que é meio esquisitinhas, né? O psi, né? Algumas são meio estranhas, mas a maioria é parecida, né? O epsilon seria o E, né? Tanto é que quando eu comecei a estudar hebraico, eu desisti. Eu desisti na hora que eu vi o hebraico, né? Assusta, né? No começo assusta. Porque assim, eu já estudava inglês, né? Eu falei, me converti com 18 anos, eu comecei a estudar inglês com 18 anos também, né? E aí, quando eu decidi estudar hebraico, né, já fazia uns 3 anos que eu estava estudando inglês, né? E eu já percebia a diferença que é você ler textos no inglês, né, e textos que eram traduzidos, né? Filmes, etc, né? Então eu falei, vou estudar os originais da Bíblia, né? Deve ser, né? Do mesmo jeito que eu vejo diferença no inglês, né? Imagina na Bíblia, né? E aí, a hora que eu vi o hebraico assim, eu desisti. Eu olhei e falei, eu não acredito. Né? Eu vi aquelas letrinhas assim, eu achei que era tipo japonês, né? Aí eu falei, não. Eu falei, eu quero um idioma que tenha letra, né? Eu pensei isso. Eu quero um idioma que tenha letra, não quero isso aqui. Aí eu desisti. Passou acho que uns 3 meses mais ou menos, né? Aí eu voltei, falei, não, vamos sentar aqui, vamos tentar entender esse negócio, né? Aí que eu vi que aquilo era letra mesmo, que não era desenho, né?
Mas é uma dificuldade que todos os estudantes têm, né? Eles falam comigo assim, né? Eu quero aprender transliterado, né? Para quem não sabe, é aprender com as nossas letras, aprender hebraico com as letras da língua portuguesa, né? Isso não tem jeito. É uma representação fônica com os caracteres latinos. Isso, né? Então, eu falo para o pessoal, essa é a primeira dificuldade que você vai ter que vencer, né? Que é o alfabeto hebraico, mas não é tão difícil assim, né? Ele assusta, né? A hora que você vê, você toma um susto. Mas ele é mais fácil que o alfabeto português, né? Ele tem menos letras, né? Então, a dificuldade assim, que eu tive no começo foi essa, né? Foi com o hebraico, né? Primeiro aprender o alfabeto, né? Questão de estar numa direção diferente, né? Não ter vogais, isso assusta bastante também, né? Mas também não é bicho de sete cabeças também não. Né? E o pensamento hebraico, né? Entender como que eles pensam. Porque o grego também, né? É mais ou menos, né? O jeito que a gente pensa, né? Por isso que também quando eu lia a Bíblia, sem saber os idiomas originais, eu percebia que era esquisito. O Antigo Testamento, eu achava que ele tinha uma linguagem estranha. E o Novo Testamento eu já não achava que era tão estranho, né? E daí, quando eu estudei, né, as línguas originais, aí que eu entendi. Tipo, o Antigo Testamento ele tem uma linguagem bem estranha porque é hebraico, né? E o Novo, como é grego, né? Então a gente não acha tão esquisito porque é um pensamento mais próximo do nosso, né? O grego tem muitas similaridades, né? Porque o grego, na verdade, influenciou as línguas neolatinas, entre as quais está o português. Agora, é interessante que quando a gente estuda mais a fundo o grego, a gente percebe que também há muita influência do hebraico no grego koiné do Novo Testamento, não é isso? Sim. Esse aí é um outro desafio, né, que o tradutor vai ter quando ele está traduzindo o Novo Testamento grego, né? Ele precisa identificar ali o que é pensamento grego e o que é pensamento hebraico, né? Porque eles estão escrevendo em grego ali, mas muitas vezes eles estão pensando em hebraico, né? Então aquele pensamento ele não faz sentido em grego mesmo, né? Mas ele faz sentido no hebraico, né? Então o tradutor tem esse desafio de identificar ali o que é pensamento grego e o que é pensamento do hebraico na hora que ele está traduzindo. Quando você está traduzindo o Antigo Testamento, não tem esse problema, né? É tudo hebraico mesmo, né? O aramaico, como são línguas ali também que vêm da mesma raiz, né? É tudo semítico, né? Então o pensamento ali é mais ou menos parecido, né? Então você não tem esse problema. Mas quando vai para o Novo Testamento, tem esse problema aí. Estão escrevendo em grego e pensando em hebraico, né? Existem vantagens, porque, assim, o investimento, né, tanto em tempo quanto até em dinheiro também, em massa encefálica, né, também, Sim. O investimento para estudar, o investimento para estudar grego e hebraico, ele é muito alto, né? Sim. Os livros, tem bastante livros que tem que comprar, dicionário, a própria Bíblia, em grego e hebraico, gramáticas, tem que estudar bastante. Qual a vantagem que você percebe em nosso investimento de todas essas coisas para aprendermos as línguas originais? Qual a vantagem que você acha? A vantagem é o entendimento mais profundo que você vai ter, entendeu? Tem coisas ali que você pode ler 1000 vezes em português, de ponta cabeça, você pode fazer o que você quiser, entendeu? Enquanto você não for para os originais, você não vai entender aquilo, né? Tinha muita coisa, né, que eu não entendia, né, e depois eu achava assim, um mistério, assim, né, eu achava às vezes talvez eu nunca fosse entender e depois virou até simples, né, você olhava, é isso, né. Então, essa é a vantagem. Tem coisa que você só vai entender mesmo ali
nos originais. Né? Entendo. Você acha que todo cristão realmente interessado em compreender a Bíblia precisa fazer esse esforço para poder estudar as línguas originais? Ou não? É só para alguns mais interessados em ser especialistas? Não, acho que todo mundo devia se esforçar, né? O problema é isso que você falou, é um investimento, né, de tempo e dinheiro, as duas coisas. É caro, né? Você precisa ter tempo também, né? Mas é uma coisa que eu aconselho para todo mundo, assim, que puder, né, que tiver tempo e dinheiro, eu aconselho sim, né? E até você falou isso no vídeo, né? Não é assim um bicho de sete cabeças estudar os idiomas originais. Quando você vê, né, a primeira vez que assusta, né? Com certeza. Se você tentar ali com paciência, não, pera, calma, vamos ver aqui isso aqui. Você vê que não é tão assim também difícil, né? Então é uma coisa que todo mundo devia buscar, né? Lógico que se você ler só em português, é claro, né, que você vai ter o entendimento que você precisa saber ali, né, o básico, né, para salvação, etc. Você vai entender, né? É a palavra de Deus também, né? Sim, é a palavra de Deus, né? Mas vai chegar uma hora, né, que você vai sentir que tem um bloqueio, né? Se você é uma pessoa que estuda bastante, você fala, não, eu cheguei aqui, parece que eu estou no limite, né? Aí, para você ultrapassar isso aí, você vai ter que ir para as línguas originais. Não tem jeito. É preciso recorrer, né? É aquilo, se você quer conhecer em profundidade o texto da Ilíada de Homero, você vai ter que ler em grego. Sim. Se quiser conhecer em profundidade, né, os irmãos Karamazov, vai ter que ler em russo. Mesma coisa com a Bíblia, né? Se quiser conhecer em profundidade a mensagem de Deus, tem que ir para os originais. Bom, já saímos agora da zona de conforto, da zona tranquila. Agora eu quero treta. Agora eu quero treta. Tudo bem? Vamos entrar para a zona de tretas. Está preparado? Tô. Manda ver. Então, a pergunta é sobre essa seita nova que surgiu já, né, já de alguns anos, mas ela é recente. Os discípulos de Yahoo ou discípulos de Yahushua, que eles ficam batendo naquela tecla de que o nome de Deus, a pronúncia correta seria Yahoo. Na sua opinião, qual seria a pronúncia correta do tetragrama sagrado? Não só na minha opinião, né, mas na opinião aí de praticamente todos os especialistas, né, o pessoal que estuda aí, que dá aula em faculdade, não só aqui no Brasil, o pessoal de Israel, etc., né, a opinião é que não tem pronúncia, né, não tem mais, né, tinha uma pronúncia, né, mas se perdeu com o tempo, né, até se você pegar a enciclopédia judaica, vai estar escrito isso que eu estou falando aqui, né? Acabou se perdendo com o tempo, né? E não sabe mais, né? Aí o pessoal cria todo tipo de teoria doida. Não, os judeus sabem, me escondem, né? Vai ter escrito na enciclopédia judaica. Pois é, né? Sabem, né? Então eles não sabem, né? Agora, existe, né? Também os especialistas concordam, a maioria concorda também, né, que provavelmente, né, olha a palavrinha, provavelmente, né, a pronúncia era Yahvé ou Yahweh, né, porque também tem esse problema, né, existe, o pessoal acha que é tudo lindo, é maravilhoso, né, mas a gente está falando de um idioma aí, né, que tem milhares de anos, né? É uma língua muito antiga, e os escritos são muito antigos, né? Eles começaram a ser escritos mais ou menos há 3.500 anos atrás. Então o que acontece? Tem letra que a gente não tem certeza do som da letra, né? E o nome de Deus
ele tem pelo menos ali duas letras que ele não tem certeza do som, né? O Rê e o Vav, né? Isso, então, o pessoal fala, então poderia ser Yahweh, né? Ou Yahvé, porque depende se você considera o Vav com som de W, né? Ou com som de V, né? Mas isso também é assim, não é um achismo do nada, né? Tem porquês, né? Mas não se pode dizer com certeza. Pode ser completamente diferente, entendeu? Pode ser que não tenha nada a ver com Yahweh ou com Yahvé, mas a maioria dos especialistas concordam que provavelmente era assim, Yahvé ou Yahweh, dependendo de como você considera a pronúncia do Vav. Yahoo, você acha que não tem nenhuma chance? Então, isso aqui é interessante, né? Porque você vê como esse pessoal aí, eles não entendem nada de hebraico, né? Porque o tetragrama ali tem umas centenas de pronúncias, né? Pode ser Yahvé, Yahweh, mas um monte. Se você parar ali para ver as pronúncias, é um monte, centenas, tá? Mas Yahoo não dá, tá? Porque é muita letra para pouca pronúncia, né? É a mesma coisa você escrever assim, a tesouraria, né? E vai ver o que está escrito aqui, está escrito tesoura. Não, mas aí esse resto dessas letras aqui, não tem som. É mais ou menos como se fosse isso, né? Não dá para você escrever Yahoo com 4 letras, é muita letra. Teria que ter menos letras, né? Teria que ter 3 letras. Aí sim, aí dá para escrever Yahoo. Para poder justificar, não é? A pronúncia é Yahoo. Sim, porque esse Yahoo está no nome dos profetas, né? Eliarro, né? Irmiarro, etc. Tá? Só que lá no nome dos profetas tem 3 letras, né? Se você coloca uma letrinha mais no hebraico, muda tudo, muda a pronúncia inteira. Isso é uma coisa que não entra na cabeça do brasileiro, porque, por exemplo, ele tem guarda e chuva. Aí ele junta os dois, fica guarda-chuva, não muda, né? Mas no hebraico, qualquer coisinha muda. Né? Por exemplo, você tem a palavra eretes, né? Que é terra. Se você coloca o artigo definido, né? Você fala a terra, já não é mais eretes. Vira aretes, né? O E virou A, porque você colocou um artigo definido, né? Então, o pessoal que só fala português, eles não fazem ideia como funciona o pensamento do hebraico. Muito diferente. Por isso que eu falei que a dificuldade de começar a estudar as línguas originais é pegar o hebraico, né? O alfabeto, né? E o pensamento deles. No começo é coisa de louco. Você fica vendo por que a pronúncia muda tanto por causa de uma letrinha, né? Então, isso que o pessoal não vê. E a pronúncia Yehová é defendida por Nehemiah Gordon e também pelos testemunhos de Jeová. Você acha que tem alguma possibilidade de ser Yehová? Não, né? É interessante, eu não sabia disso, né? Eu fui descobrir até depois que eu gravei um vídeo lá do Nehemiah, né? É interessante que nem os testemunhos de Jeová oficialmente, né? O povo, você sai perguntando por aí, eles vão defender que é Yehová a pronúncia, né? Mas, oficialmente, os testemunhos de Jeová, nem eles defendem que a pronúncia original era Yehová. Eles falam exatamente isso que eu falei aqui. Eles falam que não sabe mais, né? Isso eles defendem oficialmente, o corpo governante ensina isso, né? Eles dizem que não se sabe mais e que eles utilizam Jeová, né, o daí no hebraico seria Yehová, apenas por ser a pronúncia mais conhecida. Mas eles dizem que originalmente não era assim. Eles mesmos falam, né? Originalmente não era assim, ninguém mais sabe, né? E nós usamos Jeová e Yehová por ser simplesmente a mais conhecida. Eu também, quando eu quero falar o nome de Deus, eu falo Jeová, né? Porque todo mundo sabe, todo mundo conhece, né? É mais ou menos uma conversão, né? Oi? É mais ou menos uma conversão em língua portuguesa. Sim, né? Você fala Jeová, todo mundo sabe que é o nome de Deus, pronto, mas era a pronúncia original, né? Aí a pronúncia original tem que ser Yehová. Não, né? A maioria dos
especialistas também concordam que não. Com certeza. Né? Então, beleza. Sobre esse assunto, eu acho que já estamos satisfeitos. Você quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto ou eu posso partir para o outro? Bom, só queria acrescentar o seguinte, o Henry Gordon, né, ele diz, né, que ele encontrou coisas lá provando que o nome de Deus era Jeová, tal, para o músico original, né, mas o que ele encontrou é só mais do mesmo, é tudo coisa que a gente já sabia, né, e que não prova nada. Tanto é que no mundo acadêmico ninguém ligou para as descobertas dele, né, ninguém ligou, né, ignorou ele, né, porque o que ele apresentou ali é coisa que todo mundo já sabia. Então, não mudou nada. Continua não sendo Jeová, do mesmo jeito. Ok. Mais treta aqui. Você disse que frequenta uma igreja neopentecostal, mas não é membro de lá, né? Ok. O que você pensa sobre a introdução dos elementos culturais judaicos e do esoterismo cabalístico nas igrejas evangélicas neopentecostais? Concorda, discorda? O que você pensa? Sim. Eu acho que tudo tem, né, a moderação, né? Né? Tem gente que gosta das coisas, dos arquivos judaicos, vamos dizer assim. A pessoa quer ter uma menorá em casa, né? Quer ter uma mezuzá, né? Pôr na estante, né? Não, mezuzá foi na porta, né? Aqui tem. Aqui eu coloquei no lugar errado, mas tem umazinha aqui, mezuzá. Então. Então, eu... Tenho que par, tenho tudo. A pessoa quer pôr, né, mezuzá no umbral da porta, quer pôr menorá na estante, né? Pra enfeitar lá, né? Tem pastor também que põe, né, o talite, o kippá, para pregar. Isso isso aí não é. Você já não gosta? Aí é forçar a barra, né? Aí eu acho que é forçar a barra, né? Forçar a barra? Mas tem pastor que faz isso. Sei lá, eu não vejo problema. Tocar o sofá na igreja, na hora do culto. O problema é quando a pessoa começa a espiritualizar isso aí, né? E começa a judaizar, né? A fé cristã, né? Paulo lutou tanto, né, contra isso aí, né? A gente começa a ir andar para trás, né? O cara vai achar que ele vai entrar lá tocando chofar, vai acontecer alguma coisa, né? Vai vir uma bênção porque ele está tocando chofar, não sei, né? Qual que é a ideia da pessoa, né? Aí seria errado, né? Agora, se ela usa aquilo apenas porque ela gosta, vou pôr o talite aqui porque eu acho bonito, entendeu? Aí eu não vejo problema. O problema é a gente ficar judaizando e espiritualizando, né? Eu penso igual a você nesse ponto. Eu tenho alguns enfeites, né, com a bandeirinha de Israel, mas tudo assim na minha estante aqui da sala e só isso, é só para efeito mesmo, para dar aquela climatização, né, que eu acho bacana, eu acho bonito. Mas aí usar isso de forma cultica, aí tem que ser judeu, né? Aí complica. Ou é cristão ou é judeu, né? Às vezes... Sim. Complica, né? Você querer misturar muitas coisas. Então vamos lá. Mais uma treta, essa aqui é treta grande. Sobre o debate do programa, vejam só. Olha só, hein? Sobre o debate do programa, vejam só, acerca da tradução alma vivente em Gênesis 2, versículo 7. Qual é a melhor maneira de entender essa expressão bíblica? A treta das tretas, hein? Bom, então vamos falar de tradução e como entender, né? Tem as duas coisas, né? Isso. A tradução é como você entende isso aí, né? Porque essa questão de alma aí, o pessoal faz uma confusão com isso aí, né? Mas é simples, né? O problema é igual no português, manga de camisa e manga fruta, né? E esse é o problema, tá? Bom, a tradução ali, que é a mais comum, é o pessoal traduzir como
alma vivente, né? Essa é a tradução mais comum, né? E ela é uma tradução literal, tá? Tá escrito isso mesmo, tá? Literalmente, alma vivente, né? Algumas pessoas traduzem como ser vivente, ser vivo, pessoa viva, tá? Todas essas estão corretas, tá? E todas essas têm o mesmo sentido. Então, aí que está a questão, mas, pô, alma vivente é o mesmo sentido de ser vivo? Entendeu? Né? O judeu, quando ele fala alma vivente, é isso que ele quer dizer, é um ser vivo, tá? Porque na cabeça dele, né, alma é pessoa, tá? Então, aí o ser humano, né, seria uma pessoa viva, que está respirando, etc. Tá? Só que isso, no hebraico, tem um significado um pouco mais amplo, né? Porque vai se estender para tudo aquilo que respira, né? Porque o Nefesh Hayah, né? Essa palavra Nefesh, né? Ela está relacionada com a respiração, né? Então, o ser humano respira, então ele é um Nefesh Hayah, tá? O cachorro respira, ele é um Nefesh Hayah também, né? Agora, em português, a gente não vai falar que o cachorro é uma pessoa viva, né? Não vai falar que é uma pessoa, é meio estranho isso, né? Mas então, a tradução é essa, alma vivente, né? Só que alma não é fantasminha, né? Alma é a pessoa, tá? Então, quando fala alma vivente, é pessoa viva ou, né, um ser vivo. Tá? É isso que quer dizer. Né? Deus ele fez um boneco de barro. Aquele barro ele não era um Nefesh Hayah. Por quê? Porque ele estava parado, ele não respirava, né, ele não fazia nada. Né? Quando ele sopra, né, nas narinas daquele boneco, ela se torna um Nefesh Hayah, porque ele começa a respirar, começa a se mexer. Então, esse é o entendimento, né? Então, o homem se torna um ser vivo, né? Não estava vivo, aquele boneco não estava vivo, e aí ele passa a estar vivo. É isso. Isso nesse contexto e no contexto de algumas outras passagens também. Isso não quer dizer que toda vez que em hebraico aparece a palavra nefesh, vai sempre se referir a alma vivente, né? Pode também haver alguma referência, talvez até no judaísmo tardio, de que a alma também seja um elemento externo ao próprio corpo. Ou estou falando bobagem aqui? Não. O pessoal diz que essa ideia não existe no judaísmo, existia sim, né? O problema é essa palavra mesmo. Ela é que dá a confusão, né? Sim. Ela é que dá a confusão. Porque a gente está acostumado a pensar, né? A alma seria, eu gosto de falar a parte metafísica do ser humano, né? Aqui, o sobrenatural, né? Né? O que não é o corpo, né? Essa ideia, ele existe sim, né? Tanto é que na Torá mesmo, né? Lá está proibido de se invocar o Ove, né? O que é o Ove? O Ove é o espírito de uma pessoa falecida, né? E essa palavra é muito legal porque ela não vai ter esse problema de polissemia, né? O hebraico, então as palavras, elas são usadas para muita coisa. Se você pega Nefesh, não significa só alma, né? Vai significar respiração, garganta, cadáver, né? Então isso aí vai depender do contexto. Você, mas a mesma palavra significa respiração, significa cadáver, é assim, né? Porque eles sofrem com falta de palavras. Aí eles usam a mesma palavra para várias coisas. Mas esse Ove não vai ter esse problema, porque ele é o espírito, né? E a Torá proíbe que você invoque isso. Então eles têm essa ideia. A própria palavra nefesh, ela também, dependendo do contexto, pode ser traduzida como garganta, além de respiração. Sim. Garganta, Também é uma possível tradução, que aí depende do contexto, né? Sim. Animal também, né? Isso, Animal.
É isso que eu acho fascinante do estudo do hebraico, né? Ele possibilita você ter algumas percepções que em língua portuguesa você não consegue ter. Sim. Partindo para outro texto aqui, Gênesis 6, de 5 a 7, usa a expressão que Deus se arrependeu. Em hebraico, literalmente é isso, né? Que Deus se arrependeu. O que significa essa expressão? Como que a gente pode entender essa expressão? A gente, geralmente o pessoal costuma, né, comparar lá com Números 23, 19, né, se não me engano, né? Acho que é isso, Números 23, 19, né? Que vai dizer que Deus não se arrepende. Né? Aí fica parecendo uma contradição, porque em Gênesis 6:6 ele se arrepende, e em Números 23:19 Deus não se arrepende, né? Aí é aquilo que você falou, né? Tem coisas que você só percebe no original, né? No original são duas palavras diferentes, tá? Apesar de ser o mesmo verbo, que é o verbo naham, né? Só que eles estão em graus diferentes, né? Então, lá em G66, ele está no grau nifal, né? E lá em Números, em 3:19, ele está no grau hitpael, tá? Então, você tem essa diferença aí, tá? São tipos de arrependimento diferentes, tá? O arrependimento de Gênesis 6:6 é arrependimento daquilo que você já fez e se arrependeu de ter feito, tá? Então, igual, por exemplo, como se você investisse um dinheiro no negócio, o negócio fale, né? Aí você se arrepende. Se eu soubesse que ia falir, não tinha investido esse dinheiro. Me arrependi de investir, né? Agora, o Números 23:19 é o arrependimento daquilo que você ainda não fez, né? Então, você promete, por exemplo, para um amigo seu que você vai fazer alguma coisa lá, depois você se arrepende e não faz, tá? Então, por isso que Deus diz, né, que ele não é filho do homem para se arrepender, né? Porque se ele prometeu, ele vai cumprir a promessa, tá? Então, é isso que está dizendo, né? Então, aí você resolve o problema da contradição, né? Um é um arrepender do que você já fez, o outro é arrepender do que você ainda não fez, né? Só que aí você cai um problema teológico, né? Que como é que Deus vai se arrepender se ele já sabe, né? Você se arrepende porque você não sabe o resultado, né? Se ele já sabia, né? Como que ele se arrepende, né? Aí entra na questão, né, do antropomorfismo, entendeu? Esse sentimento, né, que Deus tem, né, a gente não tem, né? E não tem como ele explicar para a gente, né? A gente não pode limitar Deus. Deus ele não está limitado de forma nenhuma, né? Então nós temos alguns sentimentos, né? Nós sentimos amor, ódio, tristeza, arrependimento, né? Deus ele tem infinitos sentimentos que a gente nem imagina que existem, né? Só que para a gente entender, né, ele diz que ele se arrependeu. Agora, o que ele sentiu, né, a gente nunca vai saber, né? Mas, quando ele diz, Deus se arrependeu de ter feito algo, você entende. Não, beleza, se arrependeu, ele não quer mais que o homem exista, né? Você entendeu, mas não é isso, né? É alguma coisa incompreensível para a gente, tá? Isso é a mesma coisa quando Deus diz que ele vai descer, né? Vou descer e confundir a língua dos homens, né? Ele fala isso para a gente entender. Mas como é que ele vai descer se ele já está aqui? Ele é presente, né? Exato. Sim, porque ele já está aqui. Mas quando ele fala isso, vou descer e confundir a língua dos homens, você entende, né? Então ele fala como se ele fosse homem para a gente entender, mas não é bem assim, né? Se ele for falar no nível dele, a gente vai ficar sem entender absolutamente nada, né?
Exato. Eu, inclusive, eu tenho 2 vídeos que eu coloquei no meu canal do YouTube falando sobre isso também. E a palavra que aparece ali no original hebraico, depois que diz que ele se arrependeu, e aquilo doeu muito no coração dele. É a mesma palavra usada quando o texto também hebraico disse que a partir do pecado Eva daria à luz filhos com dores. Essa mesma palavra dor é aplicada ali, e o contexto deixa entender que era uma dor aguda que Deus sentiu no coração, porque ele percebeu o nível de maldade e de violência que a humanidade estava demonstrando, né? É bastante interessante essa passagem. Eu tenho 2 vídeos no meu canal e também fiz uma pregação, curiosamente, domingo passado sobre isso. E assim que eu tiver recebido lá a pregação, eu vou colocar também na internet. Vai ser bem interessante também. Tem uma outra passagem aqui, Samuel, que eu quero te perguntar sobre uma outra expressão hebraica também, traduzida literalmente, como Deus endureceu o coração de Faraó, em Êxodo 9, versículo 12. Como que a gente pode entender essa tradução literal? De que Deus endurece o coração de Faraó. O que isso quer dizer em termos até de teologia, né? O entendimento é exatamente esse aí, né? Ali é o verbo hazak, né? E Deus está, né, endurecendo o coração de Faraó, né? Acaba tendo, né, um debate aí, né, a nível teológico, né? Porque tem pessoas que não aceitam isso, né? Não, Deus não poderia ter feito isso, né? Mas não tem como fugir, né? Nem no hebraico ali, não tem como você fugir, querer dar um jeitinho ali, não tem jeito, né? Deus endurece o coração dele, né? E o próprio apóstolo Paulo explica isso depois, se eu não me engano, né? Acho que é em Romanos 9, né? Que ele diz que ele endurece a quem quer, né? Ele está falando do faraó, né? Então ele diz, né? Deus endurece a quem quer. Então, é exatamente isso aí, né? É Deus levar mesmo o faraó a agir como ele quer que o faraó haja, não é isso? Sim, né? Deus está endurecendo o coração dele para ele não deixar o povo sair. Pois é. Deus depois fica bravo. Deus fica bravo, né? Aqueles que se opõem a essa interpretação, geralmente teólogos de linha arminiana, né? Eles querem dar ênfase ao livre-arbítrio humano, mesmo após o pecado, mas levam isso às últimas consequências, né? E Romanos 9 é um capítulo mais assim assertivo de Paulo com respeito a essa total liberdade divina agir inclusive conosco, com suas criaturas, como ele quiser. Porque é uma coisa que eu sempre reflito, né? Aqueles que negam a ação soberana de Deus na história, inclusive envolvendo a salvação do ser humano, fazem isso para poder dar ênfase ao livre-arbítrio do ser humano. Mas se esquece de que Deus também tem livre-arbítrio, inclusive para a salvação do homem. Verdade, né? E quem é maior aqui? Qual livre-arbítrio é maior, o meu ou o de Deus? Entende? Sim. Então é uma questão interessante, né? Mas enfim, esse é um assunto que dá treta, rapaz. Nossa, isso dá pano pra manga. Essa é treta histórica. E não sou eu nem você que vai resolver isso, né? Quando chegar no céu, a gente pergunta lá para Deus, e aí, a gente errou ou acertou? Deixa ele falar, olha, tá tudo errado aí. O certo é de outro jeito, né? Vai aqui, né? Mas enfim. Outra pergunta também interessante, que as pessoas confundem muito, quem estuda pouco o hebraico acaba falando esse erro, né? Que na minha opinião é um erro. O nome Elohim, no plural, é o suficiente para afirmarmos que Deus se revelou de maneira trinitária no Antigo Testamento? Não, né? Não é básico para isso, né? Não, né? Trinitário adora isso aí, né?
Eu sou trinitário, né? Mas, Cara, adoro. Eu também sou, né? mas eu também estudo hebraico, então a gente sabe que não é bem assim, né? Sim, sim. É, não é, né? Essa questão do plural, do Elohim ser plural, né? É uma característica do idioma, né? Igual eu falei, né? O pensamento do idioma é diferente, né? Em português, se o negócio está no plural, é plural, né? É mais de um, né? No hebraico, depende, né? Plural é mais de um, depende, tá? Então, esse é o caso do Elohim, tá? Não é plural por causa de trindade, tá? Isso aí é uma característica do idioma, o idioma é assim, tá? Não é só o Elohim, que é plural, e se refere a uma coisa só, né? Então, você pegar água, né? Água é mãe, né? Não tem singular, não tem água. Eu quero falar água no hebraico, não tem. Você vai falar só água, você vai falar só plural. Mas eles não entendem aquilo como plural. Eles entendem como singular, mesmo estando no plural, né? E às vezes a coisa é invertida, né? Às vezes árvore, que é singular, eles entendem no plural, né? Eles falam assim, por exemplo, né? Ali tem árvore. Né? Se você fala isso em português, você tem uma árvore. Na cabeça deles tem várias árvores, então tem um monte de árvores. Eles usaram o singular, mas para eles é plural, né? A palavra esse, né? Isso. Então, é uma peculiaridade do idioma, né? E se você insistir que isso tem a ver com trindade, isso vai dar problema, porque daí um monte de gente vai começar a ver a trindade, entendeu? O faraó vai ver a trindade, né? Moisés, né? Um monte, tá? Porque isso é comum, né? O senhor de Potifar, né, que era senhor de Josué, vai virar trindade também, e mais gente aí vai virar trindade. Porque o Elohim era um título muito comum na antiguidade, né? Sim. Usado para Deus e para os homens também. Para os homens também, né? Beleza. E sobre... Tem mais uma pergunta aqui, hein? O que você pensa sobre a teoria da Terra plana? Há alguma passagem... Rapaz, responde sério, rapaz. Eu tô querendo gravar um vídeo sobre isso faz tempo, eu vou gravar. Que é secundário, né? Mas ainda vou gravar. Vai estar gravando agora. Vou falar um pouco agora. Né? Vou repetir a pergunta. O que você pensa sobre a teoria da Terra plana? Há alguma passagem do texto hebraico que fundamente esta teoria? Então, esse assunto é bem complicado. Bom, em primeiro lugar, vamos esclarecer as coisas, né? A Terra não é plana, né? Estamos em 2020, né? Não sou terraplanista, pelo amor de Deus, né? Inclusive, a Terra, a gente só está conversando aqui porque a Terra é redonda, né? E as teorias que a gente usa de Terra redonda, que não é mais teoria, né? São essas teorias que a gente usa para pôr satélite no ar, né? Por isso que a gente consegue fazer essa transmissão aqui, né? Exato. Se a Terra fosse plana, a gente estaria usando as teorias erradas. Então, o satélite, né, a gente não ia conseguir utilizar o satélite, colocar ele lá em cima. Então, só para esclarecer, a Terra não é redonda, né? Não, a Terra não é plana. Desculpa, eu falei errado. A Terra não é plana, só para esclarecer. Essa gente é gente louco, cara. Poxa. Essa gente é gente louco, né? Mas a Bíblia ensina formato de terra? Não, né? Isso não é o objetivo da Bíblia. A Bíblia não quer ensinar isso, né? Porque a Bíblia é um livro religioso, né? Ensina, né, coisas sobre religião, né? Nosso relacionamento com Deus, né? O que é necessário para a nossa salvação, etc. É isso que a Bíblia ensina. Mas ela também fala que sobre o círculo da Terra. Sim. Eu acho que é Jó que fala, né? Que é sobre o círculo da Terra. Isaías. Isaías 40:22, acho, né? Não me engano. Acho que é isso.
Mas eu vou chegar lá. De repente você vai até assustar que eu vou falar aqui. Não, vamos lá. Não sei qual que é a sua opção. Não, se vier novidade, eu vou pesquisar e confirmar. Vai lá. Sim. Então, não é o objetivo da Bíblia ensinar formato de terra, né? Quando a Bíblia foi escrita, ninguém estava querendo isso, né? Mas a Bíblia fala do formato da terra, né? Né, a ideia da terra para os antigos hebreus, ela é assim, uma terra plana, tá? Parada, né? Quem se mexe ao sol, à lua, né? Tanto é que fala que Josué parou o sol, né? Parar o sol até eu paro. O sol está parado, né? Não sei de muita fé, né? Até para parar o sol, ele já está parado. Né? Então. Mas o milagre de Josué, né, foi muito maior, porque ele parou a terra, né? E não aconteceu nada, né? Porque se a terra parar, né, naturalmente, né, falando naturalmente, vai acontecer um desastre, né? Todo mundo vai ser lançado para fora do planeta, né? Então Josué ele parou até aí, não aconteceu nada, né? Ninguém nem percebeu, né? Só o dia que ficou parado. Então o milagre é muito maior do que só parar o sol, né? Mas a ideia dos antigos hebreus era essa, uma terra plana, né? Sol parada, né? Quem se mexe é sol, lua, estrelas deles se mexem, né? E eles ficavam grudados no céu, né? No firmamento, que eles chamavam de firmamento, né? Raquia, né? Que é uma coisa, da ideia de uma coisa dura, né? Uma coisa sólida, não dura de não poder ser dobrável, né? Mas dura que eu quero dizer que não é... Porque a atmosfera você consegue passar ela, né? Na cabeça deles não dava para passar o céu, né? Se chegava ali, o céu era um limite, né? Dava para você atravessar aqui, né? Então, como aquilo era duro, né? Era aqui, até a palavra em grego, eu esqueci qual que é, mas a palavra em grego na Septuaginta, eu pesquisei sobre isso, era também da ideia de uma coisa dura, né? Uma coisa sólida, né? E porque é sólido, então o sol, o lua, estrelas, eles ficam grudados lá, né? E por isso que eles não caem na nossa cabeça, porque eles estão grudados nesse firmamento, né? E eles se mexem, né? Porque tem caminhos. O céu ele tem caminhos. Então, por isso que o sol, a lua, eles se mexem. Essa é a ideia deles, né? Então é uma ideia muito diferente do que eu vejo do formatinho que o pessoal usa do terra plana, né? Que eles dizem que eles tiram da Bíblia, mas se tirar da Bíblia vai ficar bem diferente, né? Aquela abóbada era uma abóbada firme, né? Que a crença primitiva, que aparece na Bíblia, mostra aquela abóbada firme, assim, né? Sim. Que seria por isso que o texto bíblico diz que Deus abriria as comportas do céu e derramaria bênçãos para nós, por causa da abóbada firme. Isso, exatamente. Eu achei que você ia assustar comigo. Não, eu já queria dizer sobre isso. Graças a Deus que você já sabe dessas coisas. Inclusive colunas, essas abóbadas eram sustentadas por colunas. Tem até alguns desenhos, se procurar na internet, você vai achar alguns desenhos que demonstram justamente esse esquema, né, da abóbada, mas que era uma visão primitiva, entendeu? Hoje a gente já estudou e sabe que não é isso. Sim, né? Né, eles escreviam ali da maneira como eles achavam que era, né, a Terra. A questão do círculo que você falou, né, ela é uma questão complicada, né? Porque a palavra ali, né, a palavra rub, né, ela pode significar círculo e pode significar esfera também, né? Então, né, alguém pode falar, será que aqui não é uma revelação, né, de que Deus está falando que a Terra é esférica, né, para Isaías, né? Pode ser, né?
Porém, se a gente ler toda a descrição ali do versículo, né, é meio improvável, né? Porque quando ele fala o círculo da Terra, né, porque além de eles imaginarem, né, o céu como uma coisa sólida, né, eles imaginaram que aquilo era como se fosse uma tenda, né? Eles imaginavam que o céu era como uma tenda. Por isso que em vários lugares diz, né, ele estende o céu como uma tenda, né? Porque a pessoa ela pegava a tenda, né, ela enrolava a tenda, e depois quando ela queria armar a tenda, ele estendia a tenda, né? Então por isso que fala isso, né, em vários versículos, né, estende o céu como uma tenda. Porque para eles era uma tenda. A linguagem hebraica é muito concreta, né? Isso. Então, algumas tendas, elas tinham a base circular, né? Tenda base circular, né? Então, ali no versículo, ele vai falar que ele se assenta no círculo da terra, né? Então, você imagina uma tenda que tem a base circular, né? Aí ele fala que ele estende, né, os céus como uma tenda, fala isso, né? Ele estende os céus como uma tenda, se assenta no círculo da terra, e os habitantes são para ele como gafanhotos, né? Então, provavelmente a ideia ali de Isaías, né, ele estava querendo dizer que Deus é muito grande, né? Então, como Deus é muito grande, né, o planeta inteiro para ele é como se fosse uma tenda, né? O que o homem estendeu, ele se senta ali, né? E ali no chão, como é areia, tem insetos, né? Tem gafanhotos e tal, né? Então, provavelmente essa é a ideia de Isaías, né? Ele está querendo ali falar sobre a grandeza de Deus, né? Com certeza. A Bíblia ela é muito rica nessa linguagem comparativa e também trazendo essa linguagem concreta, né? Da experiência concreta das pessoas, né? Eu acho fascinante isso. Então é improvável o Hughes espera, né, ser uma revelação de uma história, por causa disso. A pessoa gosta muito que fala do círculo, né? Mas na hora que fala que Deus estende o céu como uma tenda, aí a pessoa ela não olha, né? Esse passo, né? Então é improvável por causa disso. Né? É uma forma de pensar e de se expressar também, próprio da língua hebraica antiga. Outra pergunta. E o Leviatã e o Behemoth? Animais pré-históricos ou animais que nós conhecemos hoje? Já que você puxou no Behemoth, a gente falou de trindade, né? O Behemoth é outro que seria trindade também, né? Porque é plural, né? Behemoth é plural, né? Porque é o plural de besta, né? Que Behemá é besta, né? O animal, né? O Behemoth é bestas ou animais, né? Então é outra aí que seria trindade também, né? Então, tem que tomar cuidado com isso aí, né? Quando a gente fala de... o que eu falei, né? O pessoal acha que tudo é muito bonito, né? Que o nome de Deus nos perdeu, etc., né? Mas desconhece as dificuldades do idioma, né? Quando a gente fala de animais na Bíblia, né, a gente tem uma grande dificuldade em saber aquela palavra que referia a qual animal, né? E o Leviatã e o Behemoth entram nessa questão aí, né? Então a gente não sabe direito o que essas coisas significavam, né? Então o Leviatã, ele poderia significar crocodilo, golfinho. Eita, golfinho também? Golfinho, O golfinho é tão bonitinho, ele vai bater o Leviatã. E é a mesma coisa, crocodilo e golfinho é quase igual, né? Baleia, né? Isso a gente está falando de animais, né? Aquáticos. Animais aquáticos. Animais aquáticos e naturais, vamos dizer assim, né? Animais que existem de verdade. Crocodilo, né? Golfinho e baleia, né? Ou então ele era algum animal mitológico, né? Então, um dragão, mas assim, uma serpente gigante, né? Dragão, mas é aquele formato de serpente, né? Próximo
dragão chinês, né? Isso, que ele é mais estilo dragão chinês, né? Uma serpente gigante, né? Aí um animal mitológico, né? Então o Leviatã poderia ser isso aí, né? Aí o Behemoth também, né? O Behemoth talvez fosse hipopótamo, né? Ou então um animal também. Acabei de falar a palavra e esqueci. O animal mitológico, mas terrestre. Isso. Mas terrestre. Isso. O animal mitológico, né? Porque diz que da boca dele sai fogo, né? Tal, né? Então não seria um animal que existe, né? Mas algum animal que eles acreditavam, né? De alguma mitologia ali da época, né? Agora, quanto ser animal pré-histórico aí, eu não sei dizer, né? Aí eu fico meio assim. Muito bem, nós tivemos uma dificuldade aqui na nossa conexão da internet, mas conseguimos voltar agora e vamos continuar então com a nossa entrevista com a seguinte pergunta. Samuel, qual a sua opinião sobre a importância da Septuaginta, da Vulgata e da Peshitta para o estudo do hebraico bíblico? Septuaginta, Vulgata e Peshitta, né? Isso. Bom, então você já colocou aí na ordem de importância, né? A Septuaginta, né, mais importante, né? Só explica para quem não sabe pegar o fio da meada. O que é Septuaginta, o que é Vulgata e o que é Peshitta? Sim. Né, então, né, aí já está, né, em ordem de importância, né? A Septuaginta, né? A Vulgata e depois a Peshitta, né? A Septuaginta, ela é um dos livros mais importantes para a gente entender, né, o hebraico bíblico, né? Ela é um livro importantíssimo, não só para o estudo da Bíblia, né, mas para o estudo desses idiomas, né? Ela é um dos livros mais importantes do mundo, Septuaginta, né? Então, como eu tinha falado, né, você tem aquele problema do pensamento, né, ocidental, né, e do pensamento da língua hebraica, né? A Septuaginta ela vai ajudar bastante nisso aí, né? Vou explicar o que é a Septuaginta, desculpa. Porque às vezes a pessoa não sabe o que é, né? Esqueci de falar, né? A Septuaginta ela vai ser a primeira tradução, né? Por isso a importância desse livro, né? A primeira tradução que foi feita da Bíblia, né? O pessoal traduziu do hebraico, né, original hebraico, pro grego, né? E até me perdi, que eu estava falando da questão do pensamento, né? Então, quando eles fizeram isso, talvez eles não tivessem nem noção do que eles estavam fazendo isso na época, né? Mas eles ajudaram a preservar muito o significado de palavra, né? Quando eles fizeram isso aí, né? Você veja, por exemplo, né, a língua egípcia, né? O pessoal não sabia mais traduzir ela, né? Então, quando encontraram a pedra de Roseta, né? Que tinha o mesmo texto escrito em egípcio, em grego, acho que tinha outros idiomas lá também, né? Mas eu lembro que tinha egípcio e grego, né? Isso ajudou eles a decifrar o idioma, né? Então, não no mesmo grau, né? Mas isso também ajuda bastante com a questão do hebraico, né? Você ter, né, o texto em hebraico, né? E o texto ali em grego. Então, e também para nós, né, que somos ocidentais, né, entendermos melhor o texto, né? Porque aí, né, ideias que é do pensamento hebraico, né, está sendo passado ali para o grego, né? E por pessoas que eram judeus, né?
né? Foram escolhidos, né, 72 sábios, né, judeus, né, para fazer essa tradução, por isso que ela chama Septuaginta, né? Então, ela, assim, das três que você citou, né, Septuaginta, Vulgata e Peshitta, ela é a mais importante, assim, de longe, né? Por causa disso aí, né? Depois a Vulgata, e outro detalhe importante, né? Ela foi traduzida antes de Cristo, né? Começou a ser traduzida ali por volta de 250 a.C., né? O pessoal traduziu a Torá, né? Esses 72 sábios traduziram a Torá, que são os 5 primeiros livros, né? O pessoal conhece também como Pentateuco. E depois, durante mais 100 anos, o pessoal traduziu o resto, mas não foram esses homens aí, né? A gente não sabe direito quem foi traduzindo, né? Foram os judeus, né? Mas a gente não sabe direito quem foi, né? Depois, tudo isso antes de Cristo, né? Então ficou pronta a Bíblia inteira, o Antigo Testamento inteiro, mais ou menos 150 antes de Cristo, né? Depois, a Vulgata Latina já é depois de Cristo, né? Feita pelo São Jerônimo, né? Ele traduziu também dos originais, hebraico, aramaico e grego, né? Porque aí já tinha o Novo Testamento, né? O Novo Testamento foi escrito em grego, porque ele não sabe, né? Então ele traduziu para o latim, né? Então ela também é super importante, né? Para a gente entender a Bíblia também, né? Tanto é quando a gente vai fazer uma tradução da Bíblia, né? Você tem que consultar pelo menos essas duas, né? Você tem a Bíblia em hebraico, no Antigo Testamento. Você vai traduzir ele, né? Você tem que ler a Septuaginta e tem que ler a Vulgata. Pelo menos essas duas aí, você tem que ler, né? E depois tem a Peshitta também, importante, né? Mas não é tão importante que nem essas duas aí, né? Que ela vai ser a tradução pro aramaico, né? Então tem o Antigo Testamento e tem o Novo Testamento também, né? A Septuaginta ela tem uma importância tão grande que os textos do Novo Testamento, quando citam inúmeras passagens do Antigo, dá para perceber que cita pela Septuaginta. Pela Septuaginta, né? Tal é a importância, né? Também a importância da Septuaginta. Exato. Era provavelmente a Bíblia que Jesus, inclusive, conseguia ler, né? E outros apóstolos também. Sim. Beleza. Fala um pouquinho sobre os manuscritos do Mar Morto e daquele seu projeto que você tem de tradução desses manuscritos. Bom, manuscrito do Mar Morto, né? Uma das descobertas mais importantes aí da história, né? Da Bíblia, acredito que seja a mais importante, uma descoberta arqueológica, né, para a Bíblia, né? A mais importante aí, né? E ela serviu para confirmar, né, o texto do Antigo Testamento, né? Que se eu perguntar para alguém, né, que sabe que a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego, né, geralmente o pessoal acha que a Bíblia mais antiga que a gente tem é a Bíblia em hebraico, porque o hebraico foi o primeiro idioma, né, foi onde começou, né. Mas, né, o pessoal pode assustar, mas a Bíblia mais antiga que a gente tem é a Septuaginta, né? É a Bíblia em grego, né? Essa é a mais antiga, né? A Bíblia em hebraico, né, que a gente tem inteirinha, né, bonitinha mesmo, né, nós temos lá no século X, né, século X, século IX, né, então é uma distância muito grande do original, né, que a gente tinha, né. Quando descobriu, né, os manuscritos do Mar Morto, né, isso acabou confirmando o texto do Antigo Testamento, né, como não tendo sido modificado, né. Existia essa dúvida, né, pessoal, né, críticos da Bíblia, né, será que esse texto é o mesmo que se tinha, né?
Então, com Manuscritos do Mar Morto, acabou tirando essa dúvida, porque é o mesmo texto que a gente tem lá, né, essencialmente, né, é o mesmo texto que a gente tem nessas Bíblias do século IX, século X, né. Então, acabou essa história de que mudou a Bíblia, né. Eu acho até engraçado, né, o pessoal que fala... Você não acha uns assim, né? Tem. Eu falei que, mudaram a Bíblia, né? E os manuscritos do Mar Morto, eles datam de qual período, mais ou menos? Depois de Cristo, né? Antes e depois, né? Mais ou menos século II antes de Cristo até mais ou menos século II depois de Cristo. Tá naquela antes, a intermediação, né? Antes e depois de Cristo, os manuscritos. E, né, você estava falando lá, tem o meu projeto, né? Que inclusive está parado desde, estamos em 2020 já, né? Está parado desde outubro, né, de 2018, não consegui mais mexer, né? Então, ali, né, tem vídeos lá no meu canal, né? Onde eu mostro certinho como é que tá, né? Já tem 3 páginas prontas, né? Do manuscrito de Isaías, está lá para todo mundo acessar, né? Então ele faz toda uma comparação do texto dos manuscritos com o texto maçorético, que é o que a gente tem hoje em dia, né? Que sai justamente dessas Bíblias aí que eu falei, né? Que é o Codex Leningradenses, né? O Codex Alepo, né? Então eu faço essa comparação, né? No caso ali eu estou usando o Leningradenses, né? E junto também com essa comparação, né, para o pessoal de diferença de palavras, tal, né, diferença ortográfica, né, porque a maioria das diferenças são ortográficas, né, as palavras escreviam, é a mesma palavra, só que escreviam com letras diferentes, né. Questão de escrita, que a gente fala plena e defectiva, né, escritas mais curtas e mais compridas, né. O manuscrito do Mar Morto ele gosta das mais compridas, né, e o maçorético das mais curtas, né? Então, além disso aí, eu estou fazendo também a tradução do texto, né? Dos manuscritos, né? Mas para eu terminar, né? E terminar rápido, né? Precisava do pessoal, né? Tá contribuindo aí. Então, eu abri um apoia-se, né? Pessoal que não conhece, né? É www.apoia.se, né? Esse é o site, né? Se você fizer, né, www.apoia.se/hebraicopro, aí você entra lá na página, né, você pode estar contribuindo no mínimo R$5 por mês, né, para eu dar continuidade no trabalho aí, né, e tá parado, porque o pessoal ainda não cheguei num valor que dá para eu pegar aí e deslanchar isso aí rápido. Porque essa é uma questão de você ter que deixar de produzir alguma coisa para o seu próprio sustento para poder se dedicar ao trabalho de pesquisa, né? Porque é muito difícil, né? Tem gente que às vezes fala para mim assim, Samuel, por que você não traduz a Bíblia? É fácil, né? Como se fosse fazer um bolo. Peraí, eu vou ali traduzir e já volto. Peraí. Isso é anos, né? E você tem que largar tudo para fazer isso, né? E geralmente as pessoas geralmente as editoras usam equipes inteiras para fazer isso. Sim, né? O Martim Lutero ele levou 10 anos para traduzir o Antigo Testamento, né? 10 anos, né? Então é uma coisa que, infelizmente, né? Precisa de dinheiro, né? Então você não consegue fazer, né? Ou não consegue fazer tão rápido, né? Tudo esses anos aí que eu estou fazendo isso aí, fiz 3 páginas só, né? Isso não é nada, né? São 54 páginas, né? E a minha vontade é fazer com todos os manuscritos que tem, né? Não é só essas 54 páginas, é só o Isaías, né? E depois que terminar, fazer o resto da Bíblia que não tem manuscrito, né? Mas traduzir a Bíblia inteira, né? Mas precisaria aí do pessoal estar contribuindo, né?
Pois é, tem que chegar junto. Você que me segue aqui no meu canal do YouTube, ou então também gosta de ouvir os podcasts que eu tenho colocado e lançado para você ver no seu agregador, eu gostaria de convidar você para que você esteja de verdade ajudando o Samuel nesse trabalho. Eu até comecei a ajudar, né, você com o Apoia-se, mas eu também tive minhas dificuldades, acabei deixando, mas eu quero voltar. Esse ano 2020, eu quero voltar a te apoiar e com certeza Deus vai abençoar, vai abrir portas e você vai conseguir os recursos para que você possa levar à frente esse trabalho. É um trabalho pioneiro no Brasil e acho que você tem tudo para poder realmente levar à frente e trazer essa bênção, né? Esse tesouro de serviço aqui para a nossa nação, tá bom? Conte com as minhas orações e com o meu retorno na ajuda de apoio para você, ok? Amém. E obrigado também pela ajuda que você já deu, né? As ajudas aí que você já deu. Muito obrigado. Obrigado. A gente com certeza volta esse ano. E você tem algum curso que você queira divulgar? Curso de hebraico, de línguas, alguma coisa? Então, lá no site tem o curso que eu divulgo, né? Mas eu não dou aula, né? Eu ajudo o pessoal a divulgar, né? Mas eu não... O pessoal às vezes pede, né? Pra mim dar curso. Ano passado eu quase comecei, quase criei coragem, né? Mas não tô dando. Quem sabe, não sei. Quem sabe esse ano eu começo, sei lá. Vamos ver. Ué, então é isso aí. Pode... qual é o nome do curso que você costuma divulgar lá? O curso lá é o E-Teacher, né? Ele é de Israel, né? Então são professores de lá mesmo, né? Inclusive eu fiz esse curso, né? Muito bom, né? Então quem quer fazer é só entrar lá no site Hebraico Pro, tem lá no menu, né? Curso, né? Você clica lá, você vai cair na página do curso deles, né? Aí lá eles entram em contato, né, com a pessoa, eles ligam, eles conversam com você, né? E eu recomendo, nossa, eu gostei. Foi bom. Que bom, queridos. Então, você que está ouvindo a gente aqui, está percebendo o nível, né, de trabalho que o Samuel tem, de envolvimento que ele tem com a língua hebraica. E você, caso você queira fazer, está recomendado aí o curso que ele mesmo fez e ter demonstrado competência, né, com esse trabalho de tradução e também de exegese que ele faz da língua hebraica. Bom, já estamos chegando no final da nossa entrevista com o professor de hebraico Samuel Monteiro. E eu gostaria que você, Samuel, desse as suas considerações finais. Bom, pessoal, então é isso aí, né? Espero que vocês tenham entendido aí a importância da gente, né, estudar os originais, né? E se você tem vontade, né, e você tem aí tempo e dinheiro, porque infelizmente tem que ter os dois, né, tem que ter tempo e dinheiro, não perca essa oportunidade aí de estudar hebraico, tá? Grego, né, as três, né, hebraico, aramaico e grego, realmente dá muita diferença, tá? E você vai conseguir enxergar além aí, né, ver coisas que você jamais veria só lendo a Bíblia em português, né? O outro nível você vai estar aí se aprofundando mais aí no estudo da palavra, né? A gente tem que estar sempre crescendo aí no estudo da palavra. E é isso aí, né? eu sempre dou meu letra-ot, né, quando eu vou embora, né? Então Deus abençoe todos vocês aí. E letra-ot, né, significa tchau em hebraico, né? É isso aí, professor Samuel. Muito obrigado pela sua participação. Que Deus abençoe a sua vida, o seu trabalho. E em 2020 que seja uma bênção, né? Para que você possa realmente continuar com o trabalho de tradução dos manuscritos do Mar. E você que nos ouviu, que Deus te abençoe grandemente e que também a sua vida seja
grandemente enriquecida com o estudo das línguas originais. Continue ouvindo os nossos podcasts e assistindo os nossos vídeos. Assine o meu canal do YouTube. Assina também o canal Hebraico Pro na internet. Clica no sininho desses dois canais. E eu tenho certeza que você vai crescer grandemente no seu conhecimento bíblico. Então, shalom a todos, paz e bênçãos a todo mundo.